Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre propósito com vocês. Espero que isso de alguma forma possa ajudar vocês. Eu também quero ouvir a opinião de vocês, se tem algo a acrescentar, se vocês se identificam. Peço, por favor, que vocês deem o seu like, se inscrevem no canal. Pessoal, por muito tempo, muito tempo, eu busquei aprovação, eu busquei reconhecimento e nada disso preenchia o vazio. Um dia eu entendi o que me faltava era propósito. E propósito a gente não se acha, propósito a gente constrói. E eu não entendia isso. A gente constrói o propósito através de disciplina, através de ação, através de muita fé. Se você tem uma identidade que você gostaria de construir, por exemplo, você quer ser uma pessoa mais saudável e você não gosta de academia, mas mesmo assim você vai para academia. Você está colocando um voto que você está se tornando essa identidade. E eu não enxergava dessa forma. E mesmo eu fazendo as coisas que eu tenho que fazer, eu não me sentia com um propósito. Hoje tá tudo mais claro, a minha vida se tornou muito mais leve. Se eu tô aqui hoje é porque isso condiz com o meu propósito que eu sinto. E isso é muito gratificante, porque antes era uma barreira pra mim. Uma barreira que foi criada não apenas por mim mesmo, mas também pelo ambiente que eu estava, pela forma que eu fui criado, pela forma que a sociedade impõe as crenças sobre a gente, a escola, a igreja, os nossos pais, a nossa família, tudo isso influencia. E quando eu saí do Brasil e cheguei na Austrália, eu comecei a perceber o que poderia sonhar. Eu consegui perceber que não preciso morar no meu mesmo bairro para sempre. Eu posso sair, eu posso arriscar e tá tudo bem. Quando eu estava no Brasil, eu me privei das minhas amizades. Eu entrei no modo de foco que eu queria apenas trabalhar, fazer dinheiro e sair do Brasil. Hoje eu vejo que essa decisão não foi a correta, mas foi a decisão que eu enxerguei no momento que era apropriada. Hoje eu iria administrar a minha vida com mais qualidade, com mais equilíbrio, eu não ia me afastar dos meus amigos. E tudo é experiência nessa vida, tudo é experiência, isso é muito importante. A partir do momento que eu cheguei aqui na Austrália, a mentalidade que eu tinha construído de muito trabalho, sabe, ser sozinho ali, muito foco. Quando eu cheguei aqui na Austrália, tudo isso, digamos assim, eu desativei essa mentalidade. Eu comecei a viver mais o presente aqui. Tive amigos que, poxa, que eu considero irmãos, somaram muito. Mas ainda assim, com a vida que eu estava levando, não estava com discernimento de escolhas. Eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, mas ainda assim eu não sentia o propósito do que eu estava fazendo. Eu sabia que era bom, eu sabia que ia me trazer um futuro. Basicamente, eu estava fazendo porque tem que fazer, porque a sociedade estava me impondo para eu entrar nessa condição de vida. Então é aquilo, a gente tem que jogar o jogo da vida. Hoje, com 24 anos, feliz eu compartilhar isso com vocês. Hoje eu descobri o meu propósito, que era algo que antes eu me cobrava muito, me cobrava demais, porque eu falei, pô, todo mundo tem ali uma coisa, me comparava muito, todo mundo tem um propósito e eu, tipo, beleza, fazendo aqui o que tem que fazer, mas e aí? Eu nunca vou sentir aquela energia, aquela paixão, sabe? E se hoje eu tô aqui, é que isso faz parte do meu propósito, é muito da hora isso. É quebrando as crenças limitantes, né, como diz o meu amigo que eu inventei agora. Família, eu gostaria de compartilhar, 2023 eu considero um ano sabático, foi um ano muito bom que eu desliguei a minha chave aqui e falei, pô, é isso, vou viver o que eu quiser fazer, sabe? Vou fazer o que eu quiser fazer, vou viver aqui, beleza. E no ano de 2024 foi um ano muito bom e também muito ruim, porque muita influência externa começou a afetar a minha vida negativa e afetou a minha mente. Tipo, situações com família, relacionamento, amizade, a pressão dos 20 ali. E tipo assim, tudo isso estava me afundando, só que eu não deixei de cuidar dos meus hábitos. Tipo, tudo isso acontecendo de ruim, mas mesmo assim, eu ia treinar, eu ia fazer sauna, eu ia fazer cardio, eu continuava a estudar, com a minha mente estourando, mas ainda assim eu falei, meu, é isso que eu preciso fazer. Porque se toda essa parte negativa tá acontecendo comigo, se eu não equilibrar fazendo coisas boas, tipo indo pra natureza, tudo isso que eu falei agora, eu vou morrer, vou me matar, tá ligado? Tipo, mano, é muita coisa, sabe? Quase 3 anos sozinho aqui na Austrália, tipo, longe da família, é isso que eu quero dizer. E aí, tá ligado? A leveza que eu sinto em compartilhar isso com vocês é tão bom pra mim, isso me deixa tão leve.
que eu sinto que eu tenho um propósito também. A identidade que eu sempre quis, hoje ela faz parte de mim. Hoje eu faço as coisas sem esforço. Eu sempre admirei muito quem tem o hábito de ler. Sempre quis ser um leitor, mas eu nunca pegava um livro. Hoje eu tô acabando o meu primeiro livro, lendo o primeiro livro em inglês, sabe? Não o primeiro livro na vida, mas primeiro livro em inglês. Eu coloquei um story no Instagram, eu compartilhei que eu tinha lido 3 páginas. Eu recebi um comentário de um brother, tipo, pô, leu só 3 páginas. E tipo assim, nesse dia, eu tinha acordado 4 da manhã, eu fui treinar, trabalhei, saí do trabalho, fiz cardio, fiz sauna, piscina, tomei banho, cheguei em casa, eu li 3 páginas, que pra mim é o suficiente. Ainda mais eu lendo inglês e utilizando pra aprender um novo vocabulário. E daí no Instagram eu vejo, pô, você só leu 3 páginas? Eu falei, Falei, sim, eu só li 3 páginas. Cara, 1% todos os dias é o suficiente. E eu não preciso me cobrar por fazer mais. Um dia eu vou ler 3 páginas, outro dia eu posso ler 10, outro dia eu posso não ler. E assim vai. Eu ainda estou construindo uma identidade melhor. E pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês a importância do ambiente. Quão é importante você escolher quem vai participar da sua vida, quem vai estar no seu meio, porque isso indiretamente influencia você. Mesmo que você já sabe o que você tem que fazer, com o passar do tempo, isso vai te influenciar. Isso é natural, isso é a lei da natureza. Eu fechei o meu ciclo, parei de procurar por inspiração, percebi que eu sou a inspiração que eu sempre quis. Eu sou a inspiração que eu sempre quis que alguém aparecesse na minha vida para me inspirar. Sempre quis uma pessoa igual a mim, tipo, que vem da mesma base que eu, conquistou alguma coisa. Eu sou o que eu preciso, eu sou a minha inspiração. Eu comecei a reconhecer o meu progresso. E isso tá me dando mais força para eu continuar. Ontem aconteceu uma festa brasileira, uma festa no barco, vendeu todos os ingressos. Eu não tô falando que eu não vou sair mais, porém eu soube dessa festa na quarta-feira. Eu tinha plano para sábado de manhã e a festa era sexta-noite. Eu fiquei animado com a festa, mas eu escolhi não ir, não tinha planejado nada. E eu falei, e as melhores festas são essas que você vai do nada. Mas isso também, por outro lado, pode atrasar você do seu propósito. Se você marcou de correr 6 da manhã no sábado e você sai sem planejamento na sexta-noite, isso não vai prejudicar só o seu sono. Isso vai prejudicar uma sequência de ações no seu outro dia. Você vai te dar indisposição, você vai ficar com ressaca, provavelmente, vai trazer uma série de consequências. Eu não sou um robô, eu tento aplicar isso no pé da letra. Hoje eu acordei 6h30 da manhã no sábado e eu fui treinar, sauna, cardio, piscina, tomei um banho, agora eu tô aqui gravando pra vocês. Com certeza que a festa foi incrível, foi uma festa muito boa, mas zero arrependimentos. Cheguei em 2023, vi um ano muito bom, eu fui pra festas também. Agora é o momento de eu ter foco no meu propósito, eu quero construir algo maior. Então quando eu atingir o objetivo que eu quero, eu vou ter muito mais tempo, muita mais liberdade para curtir outras festas melhores, em outros países. Entendeu? Eu estou sacrificando algumas coisas hoje porque eu sei que lá na frente vai vir coisas melhores. E eu comecei a enxergar o sacrifício. O sacrifício é nada mais do que um intervalo pro seu sonho, pro seu objetivo. Então, se você sabe o que você tem que fazer, cara, faça. E se você errar, tá tudo bem você errar. Não é um problema você errar. O importante é você voltar pro que você quer quanto antes. Porque às vezes você acha que a constância é algo linear. Fala, pô, não posso errar a dieta. E se você errar uma vez, você vai ficar frustrado consigo mesmo e você vai errar todas as vezes porque você ficou, porra, quebrei a constância aqui, blá blá blá. Mas cara, a constância é o fato de você continuar fazendo, errar e voltar a fazer. Às vezes você vai ter que fazer coisa que você não quer, mas você sabe que é bom. E lá na frente você vai entender o motivo do que você estava fazendo. Em 2019/2020, eu comecei a ler um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. E eu não terminei esse livro. Ontem, no caso, eu terminei de escutar o audiobook. E foi incrível a sensação, porque eu não lembrava muito do livro e escutando no audiobook as coisas começaram a retornar e eu comecei a sentir o que o livro estava dizendo. Às vezes você tá lendo um livro, estudando, aprendendo, ouvindo um podcast e você sabe que é importante, mas você não sente, porque você não atingiu a maturidade para isso. Só que depois, com o tempo que você tá mais maduro e você volta pra
para aquele mesmo tópico, você, pô, agora eu entendi o que isso quis dizer, isso faz sentido, isso tá certo. E é exatamente a sensação que eu tenho. Eu terminei de escutar o audiobook e, cara, toda hora que cada capítulo eu ficava, caraca, isso é verdade, nossa, meu Deus. A gente tem que buscar por conhecimento, a gente tem que procurar mais informação, a gente tem que procurar fontes diversas de sabedoria, porque senão a gente fica empacado, a gente se sente travado e a gente não tem o conhecimento para poder agir. Hoje eu consigo perceber isso com muita clareza e as coisas estão se tornando mais natural. Antes eu me forçava para ler um livro, me forçava para escutar um podcast, me forçava para treinar. E só disso, do jeito que eu falei, já traz um peso para toda a situação. Depois que eu mudei a forma de ver as coisas, tipo, eu falei, pô, não tenho que treinar, eu quero ficar mais saudável. Isso já deixa mais leve. Falar, pô, quero ler um livro. Não quero ler um livro, eu quero ser um leitor, entendeu? Tipo, quero correr 5 km. Não, eu quero ser um maratonista, eu quero ser um corredor, um velocista. E com essa mudança de pensamento, as coisas têm sido muito mais leves. E agora, tipo assim, se eu não treinar, se eu não fazer as coisas que eu costumo fazer, eu sinto falta. Eu fico, caraca, e aí? Tipo, não vai treinar? Vai ficar suave aí? Porque eu sinto falta. Hoje isso é muito feliz dizer pra vocês que essas atitudes de bons hábitos fazem parte de quem eu sou. E basicamente são bons hábitos que me agrega a ser um homem de valor, uma pessoa com mais consciência, com mais poder de escolha, mais clareza mental. E eu espero de coração que de alguma forma as coisas que eu falei possam ajudar vocês. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês, o que vocês estão passando, como vocês se sentem. E olha, por último aqui, não se cobre tanto, você é muito bom. Se você não tem um propósito, continue a nadar, continue a nadar, estude, use essas dicas que eu falei, me chama aí, vamos trocar uma ideia. Eu me cobrava muito, porque eu demorei 24 anos para descobrir qual era o meu propósito, qual que era a minha identidade e tal. Mas desses 24 anos foi muito trabalho duro, eu sempre fiz muito, sempre quis muito, Pô, família, eu fiz um desafio de 40 dias. E nesses 40 dias eu coloquei como meta que eu queria ter clareza mental absurda, entendeu? E sem errar, 40 dias sem errar. E nesses 40 dias eu tinha que cumprir mínimo de algumas coisas. Por exemplo, eu tinha que fazer mínimo 20 vezes sauna, treinar mínimo 30 vezes, cardio 20 vezes. Tá tudo aqui em cima, vou mostrar pra vocês. 40 dias eu fiz 28 vezes sauna. Quem faz 28 vezes sauna em 40 dias, velho? E eu tinha que ler 3 páginas, consegui. Treinei 35 vezes. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, família. Gym, sauna, cardio. Não quis assinar o último dia, porque eu falei, isso aqui vai ser especial. Mas tudo certinho, família. E sempre dicas, Eu me torno, eu comando, eu prospero, família. A gente escolhe o nosso próprio destino. E tenho que falar pra vocês que você consegue o seu sonho se você mudar os seus hábitos. Espero que eu tenha te ajudado. Deixa seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Obrigado por me escutar.